seus lindos e lindas, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Sara e o vídeo de hoje é especial pra ti, pretinha ou pretinho, que tem dificuldade em estar utilizando sombra colorida. Então, pretinhas e pretinhos, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma forma simples de estar intensificando as cores de sombras coloridas, que eu sei que muita gente, assim como eu, tem dificuldade de estar utilizando essas sombras coloridas, porque a cor, quando a gente aplica na nossa pele, ela não fica exatamente como mostra na paleta. Ou ela fica muito fraca, ou muda um pouquinho a tonalidade. E isso é complicado, porque a gente tem aquela expectativa de estar fazendo um olho de uma determinada cor, de um determinado modelo, e aí quando a gente vai executar, não fica bem como a gente imagina. E isso ocorre porque o pigmento, quando ele é aplicado na nossa pele, ele vai se modelando, vai se ajustando conforme a nossa tonalidade. Ou seja, quanto mais escura a nossa pele for, maior tem que ser a concentração de pigmento para que ele fique exatamente naquela tonalidade. Senão, ele vai se ajustar e vai ser modificado ou não vai ficar tão intenso. Mas hoje a gente sabe que a tecnologia avançou, né? A indústria cosmética ela tem evoluído e tem trazido mais paletas com cores mais intensas que se ajustam melhor ao nosso tipo de pele. Então, vou estar mostrando para vocês uma forma da gente poder intensificar ainda mais as cores, né? Para que quando a gente tenha uma paleta que não seja de uma pigmentação tão forte, a gente possa utilizar ela tão bem. Antes de aplicar a sombra, nós vamos preparar a nossa pele para estar recebendo o pigmento. Então, a gente vai estar utilizando um corretivo que seja 2 ou 3 tons mais claros do que a sombra que a gente utiliza normalmente na nossa pele, ok? Nessa primeira etapa, nós vamos fazer a aplicação do corretivo de forma bem intensa, ou seja, nós vamos depositar bastante produto. Para isso, eu estou utilizando um pincelzinho, língua de gato, pequenininho, porque ele é mais preciso na aplicação. E eu vou fazendo a aplicação com leves batidinhas. Depois de aplicar o corretivo com o pincel, eu vou pegar minha esponjinha e vou dar leves batidinhas para poder secar esse produto na minha pele. Então, ó, é leves batidinhas, sem fazer a retirada do produto. Essa etapa também serve para poder uniformizar esse corretivo, para que não fique marcações. Feito isso, eu vou estar selando esse corretivo. Normalmente, quando a gente faz a nossa maquiagem, a nossa pele, a gente sela ela, depois de passar a base, com um pó. E o pó que a gente vai estar utilizando para selar esse corretivo vai ser uma sombra branca. Nós vamos estar depositando essa sombra branca com algum pincel que seja mais firme. Pode ser aqueles pincéis estilo esponjinha, ou que nem esse que eu estou utilizando aqui, que ele tem sardinhas mais durinhas. Então, eu vou depositar a sombra em cima desse corretivo. Bom, feito, né? Já aplicamos aí a sombra branca por cima do corretivo. Então, a base para a gente poder aplicar a nossa sombra colorida já foi feita, ok? Uma dica extra, caso tu não queira ficar com essa marcação tão esbranquiçada embaixo das sobrancelhas para dar um acabamento melhor, eu te aconselho a estar utilizando a base que tu vai usar no restante do teu rosto e fazer a aplicação dela só aqui embaixo da sobrancelha para o acabamento ficar um pouco mais natural. Então eu pego um pouquinho da minha base e faço a aplicação com o pincelzinho só embaixo da sobrancelha. Antes da gente fazer a aplicação das sombras, que eu vou estar utilizando as sombras laranja e amarelo para exemplificar para vocês, que são cores que são um pouco mais difícil de pigmentar. Eu vou estar fazendo a aplicação de um fixador, que isso vai ajudar bastante na aplicação das outras cores.
esperar ele secar totalmente e já vamos fazendo a aplicação das sombras, ok? Vou começar pela laranja, de fora para dentro. Vou aplicando, dando leves batidinhas. E vou subindo. E levando para dentro. Vou aplicando com leves batidinhas e vou subindo. Eu não vou esfumando ao mesmo tempo, tá? Eu vou só depositando o pigmento. E vou fazer o mesmo do outro lado. Vejam que eu não trouxe muito pra dentro na pálpebra móvel. Eu vim só até o início aqui. E em cima, sim, eu fui subindo, mas sem fechar, tá? Até chegar quase um pouco mais da metade, mas sem fechar o arco, tá bom? Vejam que essa sombra, ela pigmentou super bem. Claro que eu tô utilizando uma sombra da Ludurana, que já tem uma pigmentação alta. Mas a preparação desse pré-sombra já ajudou bastante para que o pigmento se intensificasse ainda mais. Eu tô parecendo uma palhaça? Eu tô, mas eu prometo pra vocês que até o final isso vai ficar bom, tá? Agora eu vou aplicar a sombra amarela nesse espaço interno aqui que eu deixei com o branquinho sem a sombra colorida. Eu vou preenchendo de dentro para fora, também com leves batidinhas. Depois de depositar as sombras, eu vou esfumar isso tudo para gerar um degradê e não ficar marcado. Então eu vou começar esfumando as sombras no meio, tá? Entre o amarelo e o laranja. Depois de esfumar a sombra amarela com a laranja, porque eu fui esfumando entre o amarelo e o laranja e fui reaplicando ali o amarelo porque quando a gente vai esfumando ele vai diminuindo a intensidade da cor. Então eu ia esfumando e reaplicando amarelo por cima e assim sucessivamente. E agora eu vou estar fazendo isso com o laranja na parte de fora. Eu vou esfumando e conforme o laranja ele vai perdendo a intensidade, eu vou ir reaplicando ele. Observem que as sombras ficaram bem pigmentadas, né? A gente consegue perceber bem a diferença das cores entre o laranja e o amarelo. Então, o resultado foi o que eu esperava. Agora nós vamos para a parte dos acabamentos desse olho. E eu já tô aqui com a minha fitinha porque eu quero fazer um delineado gatinho. Vou me arriscar e mostrar pra vocês como é que eu faço, porque eu já falei em algum outro vídeo aqui que eu tenho muita dificuldade pra fazer o delineado gatinho. Mas eu sou brasileira e eu não desisto nunca, eu gosto de um desafio e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Então eu faço aqui a aplicação de uma fitinha, tá? Eu faço a aplicação, vejo qual é o ângulo que eu quero pro meu delineado, se eu quero mais inclinado, mais pra cima, mais retinho, enfim. E façam isso, tá? Analisem qual o ângulo que vocês querem, façam a aplicação da fita, vejam se é bem nesse ângulo que vocês querem o traço antes de fazer o delineado com o delineador ou com a sombra, ou com o que vocês forem fazer. Hoje eu vou estar fazendo o delineado com um delineador em gel. Eu diluo ele com um diluidor de maquiagem, né? E faço a aplicação dele com esse pincelzinho aqui. Esse pincel ele é bem firmezinho, então ele é para traços mais precisos e me auxilia bastante nesse tipo de traço que eu quero estar fazendo. Então vou para a pior parte. Eu começo de fora pra dentro, tá? Porque eu acho mais fácil, eu consigo me acertar melhor. Mesmo não me acertando muito bem, tá? Então, façam aí da forma que vocês se adaptam melhor. Bom, gente, como vocês podem ver, eu fiz o tal do gatinho com muita dificuldade? Sim, com muita dificuldade. Me arrependi?
horrores, porque toda vez que eu decido fazer esse gatinho eu me arrependo, porque eu passo trabalho. Mas tá aí, ó, pronto, fiz, concluí essa etapa, agora vamos indo para as outras finalizações e eu vou para a parte de baixo. Vou fazer o delineado com um lápis e depois vou dar o acabamento com a sombra, ok? Apliquei o lápis só até metade do olho e agora eu vou esfumar com o laranja. E finalizo com o amarelo num cantinho interno. Agora no meio das duas sombras, na parte de cima, entre o amarelo e o laranja, eu vou aplicar um pouquinho de glitter amarelo. Nesse momento eu mudei a estratégia, fiz a aplicação de uma cola de glitter e apliquei o glitter laranja e depois o amarelo por cima, diferente do que eu havia falado no vídeo, porque não deu muito certo o que eu estava planejando. Olho finalizado com um pouquinho de glitter e com cílios. Agora eu vou estar fazendo a pele para vocês poderem ver a maquiagem completinha, tá bom? Maquiagem finalizada! O que vocês acharam? Gente, eu amei fazer essa produção. Eu amei a combinação de cores. Eu achei que ficou bacana demais depois de finalizar a pele. Confesso pra vocês que no meio do caminho eu achei que eu não ia chegar no resultado que eu queria, mas eu consegui superar as minhas expectativas porque tá incrível, maravilhosa. Comenta aqui embaixo o que tu achou dessa maquiagem, se tu gostou dessa dica de estar intensificando ainda mais as cores de sombra. Também se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, ativa a notificação para estar recebendo o aviso do YouTube toda vez que eu lançar vídeo novo aqui. E também, gente, por favor, compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas e o nosso canal cresça, tá bom? Beijinho e até a próxima!